Os transtornos alimentares são quadros caracterizados por aspectos como muito medo de engordar, preocupação exagerada com o peso e a forma corporal, consequentemente com uma redução voluntária do consumo nutricional, como a progressiva perda de peso, caracterizado também por uma grande ingestão de alimentos, seguida de vômitos ou uso abusivo de laxantes ou diuréticos. São patologias graves e que provocam elevados índices de letalidade e levam a limitações físicas, emocionais e sociais. Muitas vezes, esses transtornos alimentares são desencadeados devido ao padrão de beleza veiculado pelos meios de comunicação impostos pela sociedade. Em pesquisas, pode observar, principalmente com mulheres, que elas relatam que mulheres magras eram tidas como mais atraentes. Esses transtornos alimentares podem ser desencadeados por uma série de mecanismos multifatoriais, tais como fatores predisponentes. O que seria isso? São doenças associadas que aumentam as chances de envolver um transtorno alimentar, tais como depressão, autoestima, supervalorização da magreza. Tem os fatores precipitantes, que marcam o início do transtorno alimentar, tais como fazer uma dieta muito restritiva. Isso pode desencadear um transtorno alimentar. E um outro fator seria os fatores mantenedores. O que seria isso? Seriam alterações neuroendócrinas da privação alimentar, ou seja, uma distorção da imagem corporal, práticas purgativas com o intuito da perda de peso. Os transtornos alimentares podem ser classificados como anorexia, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar periódica e transtornos alimentares não especificados. Primeiro é a perda de apetite, depois a magreza excessiva, o isolamento e aí vem a depressão. Estamos falando da anorexia nervosa, que chega aos poucos, quase sempre disfarçada. É a doença psiquiátrica que mais mata no mundo. A anorexia nervosa ela é caracterizada por perda de peso intensa, às custas de dietas rígidas, né? Geralmente autoimpostas. Então, essa pessoa vai buscar desenfreadamente a magreza, né? Devido a essa distorção da imagem corporal. E também outra característica presente é a amenorreia, que seria o quê? A interrupção do ciclo menstrual. O diagnóstico das pacientes com anorexia nervosa pode ser dividido em dois subtipos, como o restritivo. Então, nesse caso, o paciente restringe a alimentação, e o purgativo. Então, o paciente vai apresentar práticas como purgação, né? Tais como vômitos, ingestão de diuréticos e laxantes. Eu fiquei doente esse tempo todo, ou eu estava internada, ou eu estava dentro de casa, porque eu não saía. A doença não atinge só o anoréxico. A família e os amigos sofrem junto. Fernanda só conseguiu perceber o problema quando viu uma pessoa querida passar pelo mesmo pesadelo. Então eu falei, não, eu preciso ajudar essa minha amiga. E é que você percebeu que você também tinha um problema. Sim. Aí eu cheguei em casa nesse dia e pedi pra minha mãe um pão de queijo. Aí tudo começou a melhorar. Eu aceitei. Os sinais e sintomas das pessoas que têm anorexia nervosa geralmente são emagrecimento, hirsutismo, lanugem, pele ressecada, apatia, falta de disposição, um cansaço excessivo, e também podem ter complicações endócrino-metabólicas. Em mulheres, amenorreia; em homens, podem causar perda do desejo sexual, certo? E também tem outras complicações, né, endócrino-metabólicas, tais como complicações cardiovasculares, complicação do trato gastrointestinal, complicações hematológicas, ósseas e renais. Alta, bonita, magra. Para ela, era pouco. Eu queria estar cada vez mais magra. Eu queria que os ossos aparecessem mais. Eu achava...
Considerando, né, que o paciente não come, que o paciente emagrece, esse paciente vai ter diversas complicações endócrino-metabólicas, tais como complicações cardiovasculares, complicação do trato gastrointestinal, pode ter complicações hematológicas, ósseas, renais. Então, qual seria o intuito, né, da gente, nós nutricionistas, no tratamento? Então, no tratamento inicial, né, a gente vai preconizar o ganho de peso inicial, mas claro, avaliando o risco da síndrome de realimentação, evoluindo, né, essas calorias aos poucos. Então, a prescrição inicial geralmente é de 30 a 40 quilocalorias por quilo por dia. Varia entre 1.000 a 1.600 calorias por dia. A fase B seria a fase de ganho de peso controlado e seria também o tratamento final, que geralmente quando o paciente já está no tratamento final, ele recebe de 70 a 100 calorias por dia, a quilocalorias por dia. Para mulheres, eles podem receber de 3.000 a 4.000 calorias por dia e para homens 4.000 a 4.500. E a fase C, né, a fase 3, podemos dizer assim, seria a fase da manutenção do peso. Então, o paciente recuperou, aí vem, né, outro desafio, o paciente manter esse peso, não ter uma recaída, né, para que ele possa se sentir bem. Então, na fase de manutenção de peso, voltando, geralmente é de 40 a 60 quilocalorias por quilo de peso, certo? E a ingestão de proteínas, né, de acordo com as recomendações, de 15 a 20 das calorias totais, os carboidratos de 50 a 55, certo? E a gordura, 30% das calorias totais, incluindo fontes de ácido graxo essenciais. E a gente não pode esquecer, como o paciente está muito debilitado, os micronutrientes, né? A suplementação de vitaminas e minerais. E sempre ter em mente evitar a suplementação de ferro durante a fase inicial, certo? Então, realizar posteriormente quando o paciente estiver estável no quadro melhor. A bulimia nervosa é um distúrbio e é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, essa pessoa ela come uma grande quantidade em um curto período de tempo. Isso é seguido de um ou mais comportamentos impróprios para prevenir o ganho, né, de massa corporal. Então, esses comportamentos englobam vômito autoinduzido, uso abusivo de laxantes e diuréticos, exercício compulsivo ou jejum. E a prevalência da bulimia é maior nas mulheres jovens, adultas jovens, certo? E ao contrário dos pacientes com anorexia, os pacientes com bulimia eles estão dentro da variação de peso normal. Da anorexia geralmente são bem emagrecidos e assim como com os pacientes da anorexia, né? Esses indivíduos eles valorizam a forma e o tamanho corporal e frequentemente ficam frustrados pela incapacidade de atingir seu peso, de não conseguir um peso corporal baixo. Então, isso acaba gerando frustração. E a gente tende a pensar que o vômito ele é característico predominante da bulimia. No entanto, o comportamento de compulsão alimentar, então essa compulsão, isso sim é um aspecto fundamental para o diagnóstico e não as crises de vômito. Os sinais e sintomas dos pacientes que possuem bulimia geralmente são sobrepeso ou peso próximo ao normal, um aumento das glândulas parótidas sublingual e submandibular devido ao reflexo dos vômitos induzidos. Então, esses vômitos induzidos também vai causar calo em mãos, que é caracterizado como sinal de Russell. Os dentes vão perder os esmaltes,
há também muita fraqueza física, certo? Há complicações também endócrino-metabólicas e há também irregularidade menstrual. Não é a amenorreia, né? A interrupção do ciclo, mas esse ciclo menstrual é, podemos dizer, desregulados. A terapia nutricional para esses pacientes vai buscar restabelecer, né, o peso corporal, restabelecer também o prazer pela comida, sem comer com esse sentimento de culpa, né? Então, o paciente reavaliar o consumo alimentar, certo? A gente vai analisar também, vai modificar, na verdade, as atitudes relacionadas ao alimento, ao peso, à imagem corporal. Então, a gente vai normalizar esse comportamento alimentar, certo? Porque esse paciente vai vir de um distúrbio alimentar, a gente vai tentar normalizar essa prática alimentar. A gente vai educar também sobre o papel da restrição alimentar e orientando sempre esse paciente da melhor maneira. E outra prática também muito indicada, né, seria o diário alimentar. Então, nesse diário alimentar, o paciente vai poder registrar o horário, o que consumiu, como ele compensou e qual foi o sentimento, para a gente melhor orientar esse paciente, para verificar em qual alimentação, em qual refeição esse paciente se sente mais angustiado. Geralmente, a prescrição calórica vai ser para manutenção de peso, certo? Então, a quantidade de caloria vai depender do paciente e, se tratando de macronutrientes, a ingestão de proteína geralmente vai ser de 5% a 20% das calorias totais. De carboidratos, a gente vai oferecer de 50% a 55% das calorias totais. E de gordura, oferecer aproximadamente 30% das calorias totais. Considerando que esse paciente não está consumindo, né, de forma adequada, está tendo um quadro de vômitos, né? Então, a gente vai oferecer suplementação de vitaminas e minerais, né? Com 100% da RDA